Um navio de carga russo deriva silenciosamente pelo Irtysh. Ele transporta óleo, madeira e algo mais valioso, influência. Isolada pela Europa e sob sanções ocidentais, Moscou aposta em seus rios para reavivar o comércio. Estendendo-se por mais de 100 mil quilômetros, esses rios não transportam apenas água, eles transportam influência. Uma dúzia deles são navegáveis ou poderiam se tornar com investimento modesto. O Kremlin os vê não apenas como vias fluviais, mas como corredores de comércio, ligando a Sibéria à China e o Ártico à Ásia. Por enquanto, o transporte fluvial representa apenas uma pequena parte do total de cargas da Rússia. Ferrovias e oleodutos fazem o trabalho pesado. Mas eles estão sobrecarregados, especialmente no leste. Com a China sendo o principal parceiro comercial da Rússia, a infraestrutura terrestre atual não atende à crescente demanda. Porque o Kremlin está se voltando para seus rios na esperança de transformar geografia em estratégia, porque enquanto os legisladores podem falar em diferentes idiomas, os rios falam em comércio. Rússia e China agora caminham na mesma estrada. O comércio entre eles disparou, atingindo um recorde de 245 bilhões de dólares. Moscou agora depende de produtos chineses para substituir as importações ocidentais perdidas, enquanto Pequim compra mais petróleo, gás e metais russos. Mas o boom comercial não foi linear. Ele dispara, desacelera e retoma. O motivo para essa flutuação é a infraestrutura ou a falta dela. A rede de estradas e ferrovias do leste da Rússia está sobrecarregada. Foi construída para uma era diferente e agora é muito escassa, muito antiga e muito estreita para lidar com o aumento de carga impulsionado por sanções e alianças em mudança. Admite-se que a Rússia fez algumas melhorias. Está expandindo a ferrovia Transiberiana e a linha principal Baikal-Amur, mas os pontos de estrangulamento permanecem. O túnel Kuznetsovsk e o trecho entre Chita e Khabarovsk retardam o movimento de cargas e limitam o crescimento futuro. Os russos estão trabalhando sem parar para resolver esses gargalos e mais. Até 2032, eles pretendem aumentar a capacidade oriental da Transiberiana para 270 milhões de toneladas. Mas isso pode ser insuficiente. A geografia é vasta, a demanda está aumentando e apenas os trilhos de aço não conseguem suportar o peso. Assim, Moscou recorre aos rios para diminuir a pressão nas ferrovias. Nos próximos 6 anos, o Kremlin planeja investir 6,2 bilhões de dólares em subsídios para a construção naval e incentivos para empresas que encomendam novos navios de grande tonelagem, como superpetroleiros, transportadores de gás natural liquefeito, de carga a granel e similares. O objetivo final aqui é transferir a carga do trem para o rio. Na geopolítica russo-chinesa, os rios têm 2 papéis distintos, apesar de nem todos servirem ao mesmo propósito. Aqueles que fluem de sul para norte, como o Irtysh, são principalmente usados para transporte, enquanto aqueles que fluem de oeste para leste muitas vezes atuam como fronteiras naturais. Esta regra geral, então, torna as ambições fluviais da Rússia não apenas estratégicas, mas também politicamente sensíveis. A extensão da fronteira russo-chinesa segue o curso natural dos rios Argun, Amur e Ussuri. Estes já foram o foco de acirradas disputas territoriais, mas foram resolvidos em 1991 e 2008, em grande parte nos termos da China. Mas à medida que a China se industrializa e urbaniza, as tensões estão voltando. Pequim e Moscou discordam sobre como a bacia deve ser desenvolvida, o ritmo desse desenvolvimento e seu impacto ambiental. Com a indústria chinesa de um lado e as terras agrícolas russas do outro, desacordos sobre construção não regulamentada, qualidade da água e inundações estão se tornando mais comuns. Mesmo assim, Moscou segue majoritariamente silenciosa. A tensão das sanções ocidentais tornou a cooperação econômica com a China muito importante para ser arriscada. Então, em vez de confronto, o Kremlin está se adaptando. Um exemplo é com drones. O Ministério do Desenvolvimento Econômico da Rússia
apoiou planos para um centro internacional de drones na região de Amur. A ideia é simples, ignore totalmente as estradas e ferrovias. Todos os pacotes, pesando até 50 kg, seriam voados diretamente sobre o rio Amur para a China. Sem pontes, sem terminais aduaneiros, apenas logística leve de infraestrutura, implantada rapidamente. É uma solução alternativa para um problema crescente e um sinal da urgência de Moscou em manter o comércio fluindo para o leste. O Amur permanece uma fronteira, não um centro de transporte. Embora seja navegável comercialmente, ele faz pouco para mover mercadorias para o lado europeu da Rússia, onde se encontram a maior parte da população e da base industrial do país. É aí que o Irtysh entra em cena. Este começa nas altas montanhas Altai da província de Xinjiang, na China, e flui para o noroeste através do lago Zhaishan, no Cazaquistão. Ao longo do caminho, encontra os rios Ishin e Tobol, antes de se fundir com o rio Obi na Sibéria Ocidental. Nesta confluência, a bacia Obi-Irtysh torna-se mais do que apenas um rio, mas uma potencial artéria do comércio internacional. Juntos, eles formam o sistema fluvial mais longo da Rússia e o segundo mais longo de toda a Ásia. Mas, mais importante, eles criam um corredor natural ligando o interior da Eurásia com o Oceano Ártico. Enquanto isso, outros grandes rios da Rússia, como Lena, Yenisei e Volga, formam uma rede de vias navegáveis interiores que conectam o sul da Rússia ao Ártico. Cada um desempenha um papel único. O Volga é de longe o mais desenvolvido, traçando seu caminho até os mares Cáspio, Negro e Báltico através de uma elaborada rede de canais. O Yenisei também é navegável, mas subutilizado comercialmente devido ao terreno acidentado e a assentamentos esparsos. O Lena, embora remoto e congelado durante grande parte do ano, é essencial para abastecer as regiões mais ao norte da Rússia durante o breve degelo de verão. Esses rios são todos importantes, mas a bacia do Obi-Irtysh é diferente. Não é apenas um rio, é um corredor, uma maneira de reescrever o lugar da Rússia no mapa sem redesenhar uma única fronteira. E é o que o Kremlin está mais ansioso para desenvolver. Para os estrangeiros, a rota do Mar do Norte é frequentemente descrita como arriscada, mas para Moscou é o futuro. Abrangendo a costa ártica da Rússia, esta rota marítima conecta a Europa à Ásia e oferece um atalho que poderia redefinir a logística global. Hoje, é navegável sem quebra-gelos por apenas alguns meses por ano, mas até os anos 2030, as tendências climáticas podem torná-la viável o ano todo. É por isso que o Kremlin não está apenas investindo em navios, está construindo a espinha dorsal. Novos portos árticos estão sendo construídos em Murmansk, Arkhangelsk, Dixon, Tixi e Pevek. Porém, somente os portos não bastam. O que Moscou precisa é de carga alimentando a rota marítima do norte a partir do interior profundo. E é aí que entram os rios. A bacia Obi-Irtysh é a peça central desta estratégia. Fluindo para o norte a partir da fronteira com a China, o rio intersecta ferrovias e grandes cidades russas. Mais especificamente, cruza para a Rússia a partir do Cazaquistão, entrando na região de Omsk Oblast, que é uma região que tem sido negligenciada por muito tempo, mas não é insignificante. Omsk em si é a terceira maior cidade da Sibéria, com 1.200.000 residentes. Já está na ferrovia Transiberiana, mas o que a diferencia é o seu acesso ao Cazaquistão, China e ao seguir ao longo do Irtysh para o Obi, o Oceano Ártico. Com a infraestrutura adequada, Omsk poderia se tornar um centro de transporte multimodal, ligando ferrovia, estrada e rio em todas as direções. E não está sozinho. Mais acima no rio está Novosibirsk, a maior cidade da Sibéria, e lar de 1.600.000 pessoas. Como Omsk, ela está situada tanto na ferrovia Transiberiana quanto na bacia Obi-Irtysh. Mas, ao contrário de Omsk, Novosibirsk já atua como um centro de distribuição para a Rússia Central. Adicione infraestrutura portuária, rotas de navegação e capacidade de carga fluvial, e ela poderia se tornar o coração logístico do interior da Eurásia. Esta, então, é a essência da estratégia do Kremlin. Para fundir rios,
ferrovias e rotas marítimas em um único sistema. Não se trata apenas de mover mercadorias de forma mais eficiente, é sobre redirecionar o fluxo de poder. Um sistema como este ajudaria a contornar pontos de estrangulamento, evadir a pressão ocidental e restabelecer a Rússia como uma força central em um mundo multipolar. Nada disso seria inédito. No final do século XIX, ambas as cidades emergiram do isolamento para se tornarem nós vitais de transporte. Elas prosperaram não por causa do que produziram, mas por causa de onde estavam. O Kremlin agora quer recriar aquelas condições que uma vez alimentaram o rápido crescimento, não apenas em Omsk e Novosibirsk, mas em todo o país. Para esse fim, a Rússia planeja abrir 6 novos centros logísticos multimodais até 2027. As localizações: Omsk, Perm, Saratov, Samara, Dimitrov e a região de Amur. Esses locais não foram escolhidos ao acaso. Eles formam um esqueleto interno de movimento, interligando regiões distantes por uma rede compartilhada de rios. É provável que surjam mais projetos multimodais nos próximos anos, com a bacia Ob-Irtysh servindo como centro nervoso da estratégia da Rússia. O impulso também cresce além das fronteiras russas. Em maio de 2025, o Cazaquistão e a China assinaram um novo acordo para aumentar a conectividade regional. Inclui planos para um corredor de trânsito multimodal que passa pelo rio Irtysh. Embora a Rússia não seja uma signatária formal, o corredor passa pelo território russo e o Kremlin vê uma abertura. Se conectado à rota marítima do norte, o corredor chinês-cazaque poderia formar uma única espinha dorsal do comércio de Xinjiang para o Ártico. Idealmente, os legisladores russos gostariam que a iniciativa do Cinturão e Rota da China se conectasse também com as bacias dos rios Lena, Yenisei e Ob-Irtysh. Fazer isso transformaria a face da Sibéria e a transformaria no coração logístico da Eurásia. O presidente Putin disse tanto em março de 2025 no Fórum Ártico Internacional, no qual ele delineou uma política para desenvolver portos fluviais internos, instalações logísticas e conectá-los com a rota marítima do norte e a ferrovia transiberiana. A Rússia ainda está muito no início deste grande plano, mas se funcionar, poderá transformar a geografia da Rússia em um sistema logístico coerente. Mas essa visão vem com atrito. Transformar rios em corredores de comércio significa navegar na política. A Rússia precisa da cooperação da China, mas água. A política nunca é apenas sobre água. Para a China, o Irtysh suporta a região de Xinjiang, que cresce rapidamente. Para o Cazaquistão, ele fornece água para quase 1/3 da população e sustenta quase metade de sua agricultura. Em ambos os casos, o Irtysh é mais do que uma rota comercial, é uma linha de vida. Isso coloca as ambições da Rússia um pouco em desacordo com as prioridades de seus vizinhos. Mesmo assim, os russos não desistem com facilidade. As sanções deixaram o país com poucas alavancas, e os rios, antes descartados, agora estão novamente em jogo. E com Moscou e Pequim lado a lado, a Rússia vê uma oportunidade. Nessa virada para o leste, seus rios podem decidir até onde ela chega.